Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas. Estamos já no terceiro encontro do tema da teologia sistemática, antropologia teológica. E hoje nós vamos conversar sobre os gestos e pensamentos do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele veio de um modo todo especial. Ele é o grande pastor da nossa igreja. Então, vocês estão aí acompanhando esse curso de teologia para leigos e leigas. Então, vocês podem também escrever no nosso canal. Todo mundo peça para os seus amigos, amigas, se inscrever. Aperte ela inscrever. Inscrever-se. Por quê? Porque lá você vai ajudando esse canal a progredir e ir para frente. Ninguém está ganhando dinheiro com isso. O nosso objetivo é evangelizar. É o meu, o seu, de todos nós. Evangelizar. É isso que você precisa fazer. E o Papa está fazendo isso também. Então inscreva lá no nosso canal. Muito bem. Falando dos gestos e pensamentos do Papa Francisco, depois até é bom vocês também ajudar a pensar. Porque o ano que vem nós vamos ter, então, o sínodo da nossa Igreja Católica, que vai falar de comunhão, participação e missão. Então, o Papa quer o pensamento de todo mundo, não é só dos bispos, dos padres, não. É eu, você, todos nós. Então é bom você se inscrever no canal, passar para todos os seus amigos e amigas, para o pessoal saber o que é o sínodo. Sínodo, a palavra sim, vem do grego, que significa união. A igreja tem que trabalhar unido, deve trabalhar unido. Bom, os documentos da igreja, de modo geral, ainda não fala muita coisa sobre tudo o que precisa falar da igreja. Nós estamos conversando agora sobre a questão dos grupos discriminados. A igreja já falou de um monte de grupos discriminados, que são os menores vítimas de violência sexual, prostituição infantil, fala dos trabalhadores desempregados, pessoal que não tem água, pessoal que são trabalhadores escravos, tráfico de pessoa, fala de tudo quanto é pessoas que são discriminadas na nossa sociedade. Mas até agora, a igreja, como oficialmente, ainda não fala a questão do LGBT, que é a questão dos gays, bissexual, lésbica e tudo mais. Mas é um processo. Esse pessoal também estão aí e eles procuram a Deus. Então a igreja, de modo geral, ainda não fala nesse assunto. Mas veja bem, no início de 2015, o Papa Francisco recebeu lá no Vaticano o transexual espanhol, o Diego Néria, e a sua companheira Macarena. A história dele, de vida do Diego, tornou-se muito conhecida no mundo inteiro, mostrando o grande preconceito que os transexuais, mulheres e homens, que tem dentro da igreja, né? E mostrando um preconceito atroz que muitos transexuais sofrem e têm que enfrentar no dia a dia. O que é a palavra atroz? Significa intoleravelmente cruel, significa assim, discriminação, intolerável. Quer dizer, é muito triste para essas pessoas, né? Então, o que é a história do Diego Néria? Esse menino, ele nasceu menina, órgão sexual dele menina. Mas quando ele começou a crescer com seus 8, 9 anos, ele já não sentia mais menina. Ele sentia menino. Sentia menino. O próprio corpo dele não correspondia do que ele era. Ele era menina, mas o corpo dele pedia que ele era menino. Então, ele sofria muito com isso. E ele foi falar com a sua mãe. A mãe disse: meu filho, pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém. E quanto eu estiver viva, você não fala isso para ninguém. E ele, uma vez, foi conversar com o seu padre. O padre disse para ele assim: olha, você é filha do diabo. Olha, suba da minha frente. Quer dizer, a igreja discriminou, a mãe discriminou, o pai discriminou. E ele não tinha mais a quem recorrer. Mas graças a Deus, o bispo da diocese dele, lá da Espanha,
o apoiou e animou ele a falar com o Papa. Quando ele tinha 39 anos de idade, ela, né, tinha 39 anos de idade, a mãe morreu. Aí começou o processo dele de mudança de sexo, que a gente chama de transexual, né? E ele mudou. Mas, felizmente, ele teve o apoio do bispo e do Papa. E o Papa recebeu ele lá no... Ele escreveu para o Papa recebeu ele lá no Vaticano, abraçou na presença da sua companheira e com palavra de grande conforto. Ele diz assim, ó, o Papa falou, se a pessoa é transexual, ou é homossexual, ou a gente chama de gay, ou é lésbica, ou tudo mais, e procura a Jesus, procura a Deus, o Papa diz, quem sou eu para discriminar? Então, essa é a ideia do Papa Francisco. Agora, hoje em dia, ele vive em paz, o coração dele mudou, ele agora é Diego, agora ele tornou-se homem. Será que Jesus ia condenar ele para ele ir para o inferno por causa disso? O que mais sofreu nessa história foi ele. Ou melhor, ela, que agora é ele, né? Muito bem. Outro fato importante também, que o Papa Francisco, ele recebeu lá também no Vaticano, o amigo gay, chamado Iago Grazi. Esse amigo foi companheiro dele de faculdade, foi companheiro dele muito tempo na igreja. E o Papa dizia, olha, o fato dele ser gay, nunca na minha vida eu levei em consideração. Eu nem lembrava que ele era gay. Ele é meu amigo, era uma pessoa da igreja e tudo mais. Outra coisa, ele diz assim, ó, ele fala aqui, ó, se uma pessoa é gay, mas procura o Senhor Jesus, quem sou eu para julgar? Então, os exemplos do Papa mostram que ninguém deve julgar. Nem você, nem eu, nem nada. Ah, mas eu não concordo, porque é esquisito. Tudo bem, você pode não concordar, você pode não aceitar, é o direito de cada um. Todo mundo tem direito de não concordar, não aceitar, eu também. Eu não concordo, eu não aceito. Mas o que Jesus está pedindo para você, o que Jesus está pedindo para mim, é respeito por essas pessoas. O que Jesus pede para você e que pede para mim é que nós devemos amar essas pessoas. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, no Sermão da Comunidade, versículo 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus diz assim, e ele mesmo responde, o Pedro, 7 vezes? Pecar o meu irmão que pecou, aliás, perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Jesus diz, eu não lhe digo 7 vezes, eu lhe digo 70 vezes 7. E Jesus conta uma parábola ali naquele mesmo texto em seguida, que um homem devia 10.000 talentos para o outro. E ele não tinha como pagar. Ele foi lá e pediu clemência para o patrão. Senhor, tenha paciência comigo, que quando eu puder, eu lhe pagarei tudo que eu devo. Mas no momento eu não posso. O patrão ficou com muito dó e perdoou essa pessoa. Quando essa pessoa saiu na rua, ele encontrou uma pessoa que devia para ele 100 moedas. Olha a diferença, 10.000 para 100. Você me deve 10.000 reais, eu perdoo para você. Aí o outro deve para você 100 reais, você vai lá, ele pegou o cara, chacoalhou, mandou para a prisão. Enquanto você não me pagar tudo, você não vai sair daí. Os outros empregados viram aquilo, ficaram muito tristes e foi contar para o patrão. O patrão chamou o trabalhador, disse, trabalhador cruel, eu não perdoei você 10.000? Por que você não podia perdoar para o seu irmão 100? Dar um prazo para ele? E tocou o cara na cadeia. E a parábola termina assim, assim acontecerá com você. O meu pai vai fazer isso com você, se você não perdoar o seu irmão. Então aqui é a questão do perdão.
O perdão é bom para o nosso coração. O perdão é bom para a nossa cabeça. Se você fica com ódio das pessoas, eu tenho ódio do homossexual, eu tenho ódio do preto, eu tenho ódio do japonês, isso não leva a nada. Ódio só ataca teu coração. Ódio só machuca você. Então não tenha ódio, meu irmão e minha irmã. Você aprende isso aí com a palavra de Deus. Outra coisa interessante, pessoal, que um jornalista, na viagem, quando o Papa veio para o Brasil, ia voltando para o Vaticano, ele perguntou para o Papa, se o Papa acompanha algumas pessoas que é de transgênero. E aí, uma história do Diego, né? Ele diz assim, ó, eu não tenho acompanhado, eu não consigo acompanhar, mas eu peço que os padres, os grandes agentes pastorais, acompanhem. Não é apoiar, não é dizer que está tudo certo, é isso. Porque o casamento, o matrimônio, a Igreja Católica não tem casamento. Mas agora a Igreja Católica vai fazer casamento de homossexual. Não, não vai fazer. Porque na Igreja Católica não tem casamento. Na Igreja Católica nós temos um sacramento chamado matrimônio. E de acordo com a palavra de Deus, é entre o homem e a mulher. Então é discriminação? Não, não é. Porque é assim que vem da Bíblia. Agora, o que o Papa está pedindo aqui, ó, é que acompanhe essas pessoas. É a mesma coisa também da pessoa que é da casamento segundo união. Não pode receber a Eucaristia. Mas por que não pode? Às vezes a pessoa casou, que nem uma amiga nossa aqui, casou. Ela estava grávida, o marido dela foi embora com outra mulher. Ela vai ficar a vida toda, até morrer agora, sem poder receber a Eucaristia. E ela arrumou um companheiro solteiro. Mas ela não pode casar na igreja. Então não pode receber a Eucaristia também. Por quê? Porque é a regra da igreja. E o Papa pediu para acompanhar essas pessoas de perto, todas as pessoas que são discriminadas na igreja, dos sacramentos, da Eucaristia ou de qualquer outro sacramento. O homossexual, por exemplo, esses homossexual, transgênero, estão pegando criança para criar. E quando leva essas crianças para batizar, como é que vai fazer? A igreja não vai batizar? A criança tem culpa? Então é para nós pensar. Esse é o estudo da antropologia, da teologia sistemática, é o comportamento humano. Aí essa criança vai procurar fazer a primeira comunhão. E daí como é que vai fazer? Só tem pai ou só tem mãe, porque é mulher com mulher, homem com homem. Como é que vai fazer? Nós vamos abandonar essas crianças? Então são coisas que a igreja deve avançar. E não pode ficar parada no tempo. 20 anos atrás ninguém falava desse negócio de gênero na igreja. Então era fácil. Agora, mas está aí o problema. Ou não sei se é problema, ou é o fato. O fato está aí. E agora, como é que nós vamos resolver isso aí? Então, pessoal, outra coisa também, vamos falar agora mais perto de nós aqui do Brasil. Eu falo do Papa, pensamento. Os bispos do Brasil, a CNBB, ela vai para o mesmo caminho do Papa. Está pedindo para todos nós, né? Para todos nós, tratar bem essas pessoas. Não, muitas pessoas estão indo embora da comunidade. Estão abandonando a igreja porque são excluídos. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, uma grande líder espiritual, uma mulher excelente. Todo mundo adorava ela, era uma agente pastoral número 1. Todo mundo gostava dela. Quando o pessoal descobriu que ela era lésbica, a palavra é essa, né? Porque ela é mulher, mas tem tendência de homem, todo mundo discriminou ela. Mandaram ela embora da igreja. Quer dizer, toda a vida foi bom, agora não presta mais? Por quê? Quem tem a ver o sexo? Então, meus amigos e minhas amigas, é isso que o padre pede. O Papa pede, os bispos estão pedindo e Jesus está pedindo para você também. Outra coisa interessante, que a Igreja Católica fala muito aqui, até vou ler aqui para vocês não esquecê-la. Os documentos da igreja dizem, fala dos pobres, dos excluídos, dos que sofrem, dos migrantes, vítimas de violência, os refugiados,
vítimas de sequestro, tráfico de pessoas, desaparecido, portador da AIDS, vítima de enfermidade endêmica, o pessoal que são dependente químico, que é o pessoal da droga, idosos, meninos e meninas vítimas de prostituição, pornografia, violência no trabalho infantil, mulher maltratada, vítima de exclusão sexual, fala dos grupos do desempregado, do analfabetismo tecnológico, morador de rua, dos indígenas, afro, agricultor, fala de toda essa nação discriminada no Brasil. Mas, infelizmente, nenhum documento da igreja fala do LGBT. Nenhum documento. E você já viu na sua paróquia o padre falar numa reunião sobre esse povo? Não fala. Numa diocese não fala. Por que será? Será que é um tabu? Será que o pessoal tem medo de falar? Então, pessoal, essa questão, né, do Papa é coisa para nós pensar. Essa questão da CNBB, que está abrindo, quem sabe o documento daqui para frente agora vai falar. Se a gente concorda ou não, se aceita ou não, é outra coisa. O importante é respeitar. O importante é amar essas pessoas. E a Bíblia vai falar disso aqui, ó. A Bíblia vai falar disso aqui. É o livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 15 a 20. Vai dizer assim, ó. Veja, hoje eu estou colocando diante de vocês a vida e felicidade, morte e desgraça. Pois eu ordeno hoje que você ame a Javé, seu Deus, andando no seu caminho, observando os seus mandamentos, estatutos e normas, e seus mandamentos, e você viverá e se multiplicará. Javé, o seu Deus, vai abençoá-lo na terra onde você está entrando para dela tomar posse. Todavia, se o seu coração desviar e você não obedecer, e se você deixar se seduzir e passar a adorar, a servir outros deuses, eu hoje lhe declaro, vocês desaparecerão completamente. Vocês não prolongarão os seus dias nesta terra, na qual está atravessando o Jordão. Vocês vão entrar para nela tomar posse. Eu chamo hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês. E eu lhe propus vida ou morte, bênção e maldição. Portanto, escolham a vida para que você e seus dependentes vivam, amando a Javé seu Deus, obedecendo os seus mandamentos, pois ele é vida e prolongará o seu tempo. E darei a terra sobre a terra que Javé jurou dar a seu pai Abraão e Jacó. Olha, pessoal, a Bíblia, de começo a fim, ela fala, ó, eu estou colocando na sua frente a vida e a morte. Você escolhe a vida ou a morte. Você quer morrer? Então você escolhe a morte. Essa história bíblica, ela vai desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. A Bíblia, ela tem duas linhas. A linha do opressor e a linha do oprimido. O opressor é a morte, é o império. E o oprimido é a resistência. E há duas propostas básicas para construir a humanidade humana. A Bíblia condensa em dois específicos símbolos, Babel e Pentecoste. Babel é o símbolo da proposta do império. O império tem proposta de morte.
Então, Babel é o Gênesis 11, de 1 a 9, que conta aquela historinha. Deus fala assim, eu vou construir o pessoal fala, vamos construir uma torre para chegar até o céu, para ficarmos famosos e falar só uma língua. Pentecoste é o Atos 2, de 1 a 13, que Deus desceu. Pentecoste é o pessoal que quer subir numa torre para chegar até Deus, para ficar famoso. E Pentecoste, Deus desce como língua de fogo. E todo mundo que fala línguas diferentes, aparece 12 línguas lá, mas para Jesus é uma língua só. Qual que é a língua de Jesus? Pode falar japonês, português, inglês, o que você quiser, árabe, mas é a língua do amor. Falar a mesma língua na Bíblia significa a língua do amor. Cada um fala a sua língua, mas tem uma só que é o caminho. Então, Pentecoste, pessoal, significa, possuído pelo mesmo Espírito, com linguagem diferente, mas leva para todo mundo o amor. Então, duas linhas, Babel e Pentecoste. E para nós encerrar, o Papa encontrou com os aqui, foi na Argentina, na PUC de Campinas, e ele diz, ele fala assim, que os bons teólogos e teólogas, você que está estudando teologia e eu também, e diz aqui, os bons teólogos, assim como os bons pastores, gosta do cheiro do povo, da rua, e com a sua reflexão derrama azeite e vinho nas feridas dos homens e das mulheres. Então o bom teólogo e a teóloga vai derramar vinho e azeite nas feridas das pessoas. São aqueles e aquelas que sofrem. Nós já falamos aqui, são as mulheres marginalizadas, que a gente chama de prostituta, as mulheres vítimas de violência, o povo que não tem casa para morar, 19 milhões de pessoas passando fome, o homossexual, a violência contra a criança, o trabalho infantil e assim vai. E ele diz assim, como bom samaritano, seguindo o evangelho. Então, ele exorta assim, ele vai dizer assim, o bom teólogo e teologia, ele prega o evangelho de acordo com a cultura de hoje. O evangelho incultural, mostrando o Jesus histórico e o Cristo da fé. Aquele Jesus que nasceu pobre, viveu pobre e foi morto numa cruz. Por que ele foi assassinado numa cruz? Porque ele passou pela terra fazendo bem. E você que está aí do outro lado, e eu que estou do lado de cá. Deus escolheu você, Deus escolheu eu, para nós pregar o bem, pregar o amor e pregar o tudo mais. E aqui tem uma frase que diz assim, hoje não faltam profetas e profetisas da catástrofe, para os quais tudo ameaça destruir a família e a sociedade. Só resta a Igreja Católica reiterar dogmas de preceitos e proibição. Ele fala aqui, não é para ficar falando só notícia ruim lá. Profetas que só pregam catástrofe. Tudo está errado. Não. Nós somos profetas e profetisas da notícia boa. Jesus passou pela terra, notícia ruim, larga para lá. Não manda no WhatsApp, não manda em lugar nenhum. Só manda notícia boa para todo mundo. Então, nós estamos encerrando esse bloco agora de antropologia teológica, e no próximo encontro nós vamos estudar sobre escatologia. É outro desafio para a igreja. A igreja não fala muito de escatologia, não fala do LGBT, parece ter medo, e também não fala de escatologia. Por que será que não avançou nem a questão dos marginalizados e marginalizadas na igreja e também na escatologia? Então, que o Senhor, cheio de amor por você e por mim, Ele sempre nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos ficando por aqui, E leia esses textos aí. Leia também lá Hebreus, capítulo 4,
versículo de 12 a 13, ele vai nos ensinar como a gente pregar essa palavra de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.